bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente está se encontrando aqui para mais uma aula de geografia, onde a gente vai abordar um temazinho, né, bastante importante, que é, né, a gente vai falar sobre os elementos naturais e culturais dos indígenas. Por que é tão importante a gente falar sobre elementos naturais e culturais dos indígenas? Porque a gente sabe que a miscigenação que formou o nosso povo brasileiro, né, tem a participação da etnia indígena. A gente sabe que a gente não é feito só de uma etnia. Nós somos uma super miscigenação de várias etnias, mas principalmente a indígena, a europeia e a africana, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre os elementos naturais e culturais dos índios, certo? Então, nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os índios precisam de materiais utilizados, né? E nem sempre eles são os mesmos, mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro lugar. E eu trouxe aqui para vocês umas imagenzinhas para ilustrar, para mostrar para vocês as diferenças que podem ter as ocas de uma aldeia para outra. Isso vai depender muito do lugar onde esse povo, né, tá morando, né? Então, porque vai depender muito do material que eles têm à disposição, do tipo de folhas, do tipo de madeira que eles têm, né? E os formatos também variam bastante. Então, gente, na verdade, a cultura indígena, ela interfere até nas suas construções. Por quê? Porque a casa, né, a oca, né, a casa indígena, que a gente sabe que se chama de oca, ela não dura mais do que a vida deles. Por quê? Porque eles não precisam de uma casa que dure muito, porque, em geral, eles vão para outro local quando a coleta da região acaba. E o que tem a ver a gente dizer que a cultura indígena interfere nas suas construções? Como eu acabei de dizer, eles não fazem questão de construir uma casa que vai durar muito, né? Que vai durar muitos e muitos anos, vai durar talvez até gerações. Por que eles não consideram isso importante? Porque eles escolhem um lugar para morar de acordo com as possibilidades que eles têm de colheita, porque eles também trabalham com agricultura, certo? Os índios, eles também utilizam a agricultura. E vai depender dessas possibilidades de colheita, né? Essas possibilidades de colheita que eles têm é que vão determinar o tempo que eles vão passar morando naquele lugar, né? E como eles já têm o costume de morar na natureza, porque, na verdade, a natureza é a casa deles, né? Então, eles já têm uma ideia de como é que isso vai funcionar. Agora, por quê? Porque eles utilizam um tipozinho específico de agricultura, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Como eu acabei de dizer, os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia, como a sua moradia. É como se a natureza em torno da aldeia fosse a sua casa e as ocas fossem apenas os quartos dela, certo? Porque eles realmente só entram dentro das ocas quando tem uma necessidade. Eles passam a maior parte do tempo dentro das florestas, né? Porque eles precisam passar, né? Eles precisam lidar bastante com as plantas, né? Porque até as questões medicinais, os problemas de saúde que eles têm. Também tem outros aspectos, né? Os aspectos espirituais, das crenças deles, né? Tudo isso tem um envolvimento com o contato com a natureza, né? Então, eles acabam fazendo as suas ocas, né, com uma determinada organizaçãozinha, de modo que não venha interferir muito na natureza, né? Como vocês estão vendo nesses exemplos aqui, essa oca aqui, essa aldeia aqui, ó, bem bonitinha, com as ocas bem organizadinhas, né? Tem esse outro modelinho de aldeia aqui, como vocês podem ver. Dando continuidade, gente. Né? Em algumas aldeias, eu já tinha falado que eles já trabalhavam com agricultura, em algumas aldeias já se trabalhava com essa agricultura, né? E os indígenas, eles utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara, né? E o que é essa agricultura de coivara?
Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Por que eles acabaram criando essa técnica de agricultura? De queimar a terra nativa para fazer a sua plantação lá. Por causa das cinzas, né? Porque as cinzas, elas nutrem muito a terra, né? As cinzas, elas são um ótimo adubo para fazer com que as plantas possam crescer bastante rápido, né? E saudáveis e dar bons frutos, né? As cinzas, elas têm esse poder de fortalecimento, de adubação. Mas o que acontece? Eles queimavam, né? E aí as cinzas, elas davam essa força para a plantação que eles iam fazer. Só que o que acontecia? Como diz aí o texto, né? Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Como eles tinham queimado a terra, o fogo, ele consumiu, né? Ele matou todos os nutrientes que aquela terra podia ter. Então, a fertilidade dessa terra, a capacidade dela de receber bem as plantações, as sementes e fazer com que dê fruto, só dura enquanto tiver as cinzas, certo? Só dura enquanto tiver as cinzas, enquanto tiver a adubação. Enquanto for feita a adubação naquela terra, vai durar a plantação. Só que aí com o tempo, acaba vindo a chuva, né? E essa chuva acaba provocando uma erosão, acaba levando as cinzas, né? E isso acaba tirando da terra, né, a possibilidade de ser fértil. Essas imagens aqui que eu trouxe, elas podem explicar para vocês como é que acontece. O agricultor, ele queima a vegetação nativa e planta em cima das cinzas, sobre as cinzas. Depois de alguns anos, o solo perde a fertilidade. E se não receber cuidados específicos, é erodido pelas chuvas. Olha, se não, como eu tinha falado, se não receber vitaminas, nutrientes, se não receber adubação, né, de fora, se a gente não for fazendo alguma coisa para essa terra poder ter uma certa força, ela acaba sofrendo erosão com o tempo. E aí depois ela fica sem possibilidade de plantio, né? E o agricultor, por causa disso, acaba buscando novas áreas para cultivo, utilizando as mesmas técnicas. Só que as mesmas técnicas, elas vão dar no mesmo resultado. Mas aí o que acontece? Por que eles acabam utilizando essa agricultura? Provavelmente porque não tinham consciência de que essa técnica estava causando, na verdade, danificando a terra, né? Ao invés de ser uma técnica proveitosa, ela acabava realmente danificando a terra. Porque depois de alguns anos, como o fogo matou os nutrientes daquela terra, ela fica incapaz de produzir, né? Fica incapaz de receber plantação. Então é isso, gente. Vocês vão encontrar no livro de vocês, nas páginas 35 e 36, o conteúdo um pouco mais detalhado para que vocês possam ler, né? Eu recomendo que vocês façam essa leitura. É importante que vocês leiam esse conteúdo para que vocês possam saber como responder as questões que estão nas páginas 37, 38 e 39. Professora, tem outras páginas aqui que a senhora não pediu. Eu posso fazer? Pode fazer, gente. Vocês estão livres para fazer o restante da atividade, né, à medida que for possível para vocês. Mas as atividades, né, as questões que eu realmente vou pedir de vocês são essas, dessas páginas aqui. Estão nas páginas 37, 38 e 39, certo? As outras páginas, as outras questões, vocês estão livres para fazer se vocês quiserem, né? E até melhor, porque aí vocês vão assimilar melhor o conteúdo respondendo. Mas vocês não estão obrigados a fazer as outras páginas, além das 3 que eu coloquei aqui. As que realmente são exigência para a nossa disciplina são essas 3 aqui. Por que, professora? Que a senhora só está passando essas 3 páginas e não está passando as outras? Devido para que vocês não fiquem com um acúmulo de atividade, né, muito grande para fazer em casa, porque além dessa disciplina, vocês ainda têm outras para fazer, tem as páginas das outras disciplinas, para evitar que se torne um estudo cansativo, que acumule muitas páginas de atividade.
Então, a gente acaba colocando só algumas páginas que a gente considera como as mais importantes, né? Que vocês realmente não podem deixar de fazer. A gente seleciona algumas páginas e as outras vocês fica a critério de vocês fazer ou não. Mas se vocês puderem fazer, é até melhor que vocês realizem as outras que não foram pedidas, né? Para esse conteúdo que está sendo estudado, certo? Por quê? Porque vai ajudar vocês a assimilar melhor. Só não pode fazer as outras páginas que não foram pedidas se for de outros conteúdos que a gente ainda não viu. Mas sendo dentro desse conteúdo, desse assunto que a gente está trabalhando agora, né, as outras páginas que fazem parte desse assunto, mas que não foram pedidas na agenda, vocês são livres para fazer. Se vocês puderem, né, é ainda melhor, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês possam ter feito um bom proveito dessa aula, né, que vocês tenham uma ótima aprendizagem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar a gente através das redes sociais. Então é isso. Tchau.